Agora ficou legal. Aê, Vamos fazer pastor. vamos fazer um teste de som. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim, pastor. Beleza. Vamos já iniciar. Deixa eu só fazer as configurações aqui necessárias, tá? A gente vai já iniciar. Enquanto isso, eu vou fazer assim. Eu vou deixar você fazer a sua apresentação. Enquanto você faz a sua apresentação pessoal, eu faço as configurações aqui. Aí depois a gente inicia. Tudo bem? Tá ok, pastor? Você pode falar aí com os irmãos enquanto eu faço as Quero aqui, configurações. quero aqui saudar o pastor Ronald Couto, grande amigo. Tenho o privilégio de poder estar aqui com este amigo há anos. Quero saudá-lo, quero aqui externar a minha alegria e a graça em Jesus Cristo de poder estar transmitindo com ele aqui, por intermédio desse meio de comunicação, a palavra de Deus. Quero aqui saudar os nossos irmãos aqui também, pastor Ronald, aqui de Campos dos Goytacazes, que certamente estarão ligados, já tem gente ligado aí também. Saudar aí também os irmãos de Belém do Pará, minha terra natal, diga-se de passagem, não é? Então, é isso aí. Pedimos a Deus que venha abençoar a minha vida, a tua vida também aqui, pastor, né? E abençoar Amém. a todos que estão entrando aí nessa sala. Amém. Graça e paz a todos. Então, hoje nós estaremos fazendo essa transmissão dessa live. Vamos fazer um estudo aqui da Palavra de Deus com o nosso amigo pastor Daniel, que neste momento está no Rio de Janeiro, e nós iremos fazer essa transmissão. Então, nós vamos começar agora. Que Deus abençoe a todos. Então, nós estaremos dando início agora. Vamos fazer assim, a gente vai falar aqui sobre o livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3. Eu vou fazer a leitura, vou fazer um pequeno comentário, e o pastor Daniel vai explorar o versículo, e depois nós vamos fazer algumas perguntas aqui, para que o pastor possa esclarecer algumas dúvidas. Amém? Então, você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu vou ler aqui através de uma Bíblia NVI, mas você pode acompanhar através de qualquer Bíblia, certo? Então, é assim, a palavra de Deus ela fala assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Então, nós vamos fazer aqui vamos destrinchar um pouquinho aqui essa palavra, e depois o pastor Daniel ele vai nos esclarecer um pouco mais aqui sobre esse versículo. Quando a palavra de Deus ela fala assim: pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, a sã doutrina é o verdadeiro ensino da palavra de Deus, ou seja, é uma doutrina saudável, é uma doutrina que vai contribuir para a sua saúde espiritual, a saúde da alma e contribuir para a sua salvação. Então, depois desse parágrafo, nós temos aqui: pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos. São pessoas que não vão aguentar ouvir a verdade da palavra de Deus, ou seja, a verdadeira doutrina. E ele complementa dizendo que vão juntar mestres para si mesmos, ou seja, mestres de acordo com o que eles querem ouvir, que não estão de acordo com a palavra de Deus, ou seja, de acordo com os seus desejos carnais. Eu vou deixar agora o pastor Daniel fazer o comentário sobre o versículo, para que posteriormente nós possamos explorar aqui quais seriam essas doutrinas falsas, essas doutrinas, esses falsos mestres. Quero aqui parabenizar o pastor desde já pelo tema, não é? O tema é um tema muito instigante, um tema bastante relevante para esse tempo, para esse momento principalmente. Nós cremos piamente que Paulo não está falando dele mesmo, ele está falando inspirado pelo Espírito Santo, pastor. O Amém. apóstolo Paulo, ele já vive, na verdade, este momento, porque o apóstolo Paulo, que está falando ao jovem pastor Timóteo, que está em Éfeso,
ele já vive, ele já aspira esse ambiente de erros, esse ambiente de falsos mestres, esse ambiente de erros doutrinários, como o pastor tem falado. Paulo vivencia isso. E naquele tempo, na verdade, os cristãos, os primeiros cristãos, eles já aspiravam à segunda vinda de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele, na verdade, ele crê que Cristo volta nesse tempo, para esse momento, de tão íntima que era a comunhão daqueles homens. O apóstolo Paulo, a oração dele, como todos nós conhecemos, era Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, logo de início, o que ele vive já é essa expectativa de que o Espírito Santo, que o inspira, já está preparando a igreja para o arrebatamento dela, para um encontro com o Senhor. Então, para Paulo, essa coisa de falsa doutrina, de falso ensino, já era uma coisa muito presente, muito real. Na verdade, o apóstolo, ele advertiu algumas igrejas sobre falsas doutrinas. A igreja de Colosso, não é? a igreja de Tessalônica. E Timóteo e Tito, que foram pastores jovens, ele os advertiu também seriamente desses falsos mestres que já estavam inseridos no seio da igreja. A igreja já vivia esse ambiente. Mas, pastor, como falamos, Paulo ele está falando inspirado pelo Espírito Santo. E nós sabemos que Cristo ele não cumpriu a sua segunda volta no tempo dos primeiros cristãos. Até hoje, a igreja, há 2000 anos, ela aguarda com muita expectativa o retorno do nosso Cristo. E Paulo, inspirado pelo Espírito, na verdade, estava mostrando, o Espírito estava mostrando a Paulo que nos últimos dias a igreja viveria no seu meio, no seu seio, esse ambiente de erros, de falsas doutrinas, como nós temos contemplado ultimamente, como nós temos visto nesses últimos tempos, essa profecia escatológica se cumprir debaixo dos nossos olhos. Exatamente uma situação, esse tema ele foi escolhido porque é um tema que continua sendo atual, porque essa questão dessas doutrinas confundem a cabeça das pessoas. Às vezes a pessoa... Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pastor. Tá me ouvindo? Bem. Então, as pessoas elas se confundem, porque muitas vezes a pessoa ela quer ir até Cristo, mas ela se prende ali a uma placa de igreja, uma doutrina, a um ensino falso, e muitos procuram de acordo com os seus próprios desejos. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer uma comparação aqui. Você falou sobre Paulo, que ele estava mencionando nos tempos antigos, naquele período. Sim. Porém, como eu falei para você, é um tema atual. Quais seriam essas... Claro que existem muitas falsas doutrinas, mas nós poderíamos citar aqui algumas falsas doutrinas nos dias de hoje. Mas aí eu queria que você, antes de mais nada, fizesse um comentário, fazendo um paralelo com essas doutrinas de hoje, as falsas doutrinas. Ah, sim, pastor. Pastor Ronald, nós temos visto nesse tempo, na verdade, uma enxurrada de falsos ensinamentos, de erros realmente. Nós temos visto isso tanto nos ensinos quanto na prática, nos cultos, nos movimentos que têm surgido e numa série de circunstâncias. Mas, explorando um pouco mais, pastor, o texto que o pastor propôs para essa nossa conversa, o pastor está citando no versículo 3 que há uma característica aqui do falso mestre, né? E aqui a gente pode detectar, logo de início, uma questão que é exatamente
o falso mestre, ele não é fiel à sã doutrina, como o pastor falou. A sã doutrina, ela traz bem-estar espiritual, bem-estar psicológico, bem-estar emocional para o crente, né? O falso profeta, aquele mestre que não é comprometido com a verdade, então ele é infiel, ele é um desleal à verdade. Logo de início, ele é um infiel à verdade de Deus. Ele não é fiel à palavra de Deus, ele não é uma pessoa leal ao que Deus mostrou a ele, para ele falar. Então, o que a gente vê hoje, uma deslealdade acentuada. Uma deslealdade acentuada. E digo para o pastor que não é fácil verificar isso. Porque uma pessoa que não tenha conhecimento da sã doutrina, ela dificilmente irá diagnosticar o erro na vida de um falso profeta. Porque ela não tem o conhecimento da verdade. Ela não tem o conhecimento da palavra de Deus. É como uma nota de R$100, que muitas vezes nós somos enganados por não termos a técnica do discernimento ou de descobrir aquela nota que é falsa. A gente precisa de uma certa perícia, né, para poder dizer que aquela nota é falsa. Então, de início, pastor, é isso. O falso mestre, o falso profeta, ele é um desleal. Então, nós vemos isso nos nossos dias com muito destaque. A deslealdade do profeta à verdade de Deus, à palavra de Deus. Então, eu queria tocar aqui num tema polêmico, porque, assim, o tema em si ele já é polêmico. Mas quais seriam, no caso, essas doutrinas? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma doutrina, aí, em seguida, o senhor faz esse comentário. Para quê? Como você citou aqui, existe a nota de R$100. A pessoa só vai saber se alguém ensinar se aquela nota é verdadeira ou falsa. Então, a gente não tem como a gente citar de fato todas. Mas eu separei aqui, digamos aqui, as principais, para que a gente possa fazer um comentário. É um tema muito polêmico, porque a gente vai tocar numa ferida, digamos assim, mas para que Deus ele possa curar, para que as pessoas não venham a ser enganadas. Primeiro tema é a famosa teoria da prosperidade. A teoria da prosperidade, ela é distorcida por falsos profetas, conhecida como o Evangelho da Prosperidade, é uma doutrina cristã onde eles defendem uma bênção financeira, certo? Através de doações a ministérios, a cristãos, para aumentar. É uma troca. É como se fosse uma troca. Você dá, faz um propósito. Como a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? O que você pode nos esclarecer sobre essa doutrina? Existe, pastor, de início, existe, na verdade, um equívoco de interpretação sobre essa questão da prosperidade. Porque quando nós olhamos para a antiga aliança, existe uma promessa sobre quem vai obedecer, que é exatamente uma vida abençoada, não apenas do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista material. Então, o que acontece? O que há, na verdade, é uma transposição dessa bênção para uma nova aliança. Uma aliança onde nós vemos a graça de Deus imperando, né? Onde nós vemos que o cristão, mesmo sendo fiel, mesmo sendo leal, não é sinônimo de que ele vai ter uma vida próspera, financeiramente falando. A gente começa por aí. Então, a meu ver, existe um erro de interpretação. A gente querer aplicar uma coisa de uma era antiga, quando, na verdade, até na era antiga existem algumas exceções. O próprio Jó é um exemplo clássico disso. Porque Jó ele vai enfrentar uma vida de miséria, uma vida de doença, uma vida de perdas, mesmo sendo leal e fiel a Deus. Então, de início, pastor, existe então esse equívoco de interpretação de uma situação lá da antiga aliança, né? Então, o que há, na verdade, a meu ver, existe uma exploração sem precedentes, porque nós sabemos que ser
abençoado espiritualmente, ser salvo, não é sinônimo de prosperidade. Quantos cristãos que são leais, que são fiéis, que são dedicados a Deus e que não usufruem de uma prosperidade material? Tivemos um caso recente que foi uma denúncia feita pelo, não sei se você ouviu falar, do pastor Anderson Silva, que ele fez uma denúncia de uma pastora. É outro tema polêmico, porque pastora, como nós sabemos, não é biblicamente. A Bíblia ela não menciona, tá? Mas não é sobre isso que eu vou mencionar. Ele fala sobre uma pastora que cobrou o Pix. Era o Pix dos R$7 de cada seguidor, em troca da bênção. Você poderia fazer uma comparação com essa teoria da prosperidade? Esse absurdo? Então, eu acho que o pastor já falou tudo. Esse absurdo, não é? Então, Exatamente. Existe em cima dessa doutrina da prosperidade, existe na verdade, uma má fé do religioso, do líder, né? Dizendo aqui no caso. Existe uma exploração, existe gente enriquecendo por conta dessa doutrina da prosperidade. Existe, na verdade, aqui uma intenção por trás do religioso. Biblicamente, nós sabemos que não há amparo de texto para embasar essa teoria da prosperidade. Não existe texto na palavra de Deus que embase. Você é fiel a Deus, então você vai ser próspero. Se você der o seu tudo para Deus, você vai ser próspero. Como nós falamos, pastor. Quantos cristãos, até mesmo aqui no chat seu, que estão entrando nessa noite, que são fiéis, são tementes a Deus. Nós mesmos, pastor mesmo. Né? Nós que perseguimos por uma vida fiel a Deus, leal a Deus, e não usufruímos. Não usufruímos de um carrão, não usufruímos de uma fazenda, não usufruímos dessa bênção próspera que tanto eles falam. Isso é uma realidade. É uma realidade. Então, o que há por trás, pastor, é uma má fé do religioso. Um aproveitamento de um traje de religiosidade, tudo isso em nome da palavra de Deus, tudo isso em nome de Jesus, tudo isso em nome de Deus, mas com uma finalidade de enriquecimento. O que existe, lamentavelmente, no nosso meio evangélico é isso. Então, prosseguindo com o nosso assunto sobre a questão dos desejos dos falsos profetas, temos um outro tema polêmico, são os amuletos. O que acontece? Eu vou usar o termo evangélico, porque, na verdade, o termo correto seria cristão. Dentro das igrejas, ocorre o quê? Uma prática com o uso de amuletos, ou seja, ocorre uma idolatria, que é uma forma de feitiçaria. Para quem não sabe, a gente vai explicar aqui para você. O amuleto é um objeto que a pessoa leva consigo para um lugar especial, porque ela acredita que aquele objeto ele tem poder para afastar influências malignas. Quem usa um amuleto, ao invés de colocar a fé em Cristo, coloca a fé no amuleto. Então, o cristão, o evangélico, no rótulo, ele critica a Igreja Católica, mas, no final das contas, faz o mesmo, porque está contrariando ali a palavra de Deus. Além do que, amuleto é uma forma de fazer simpatia. Simpatia, segundo a Bíblia, é feitiçaria. E o que a palavra de Deus fala? Os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. O que você pode comentar sobre essa prática nas igrejas evangélicas? Então, pastor, essa questão de amuleto, não é? Como o pastor bem frisou, é uma situação condenada já pelo Antigo Testamento, né? Porque o amuleto ele é um objeto de confiança, de que no objeto que vai estar a cura, o milagre ou o livramento, é no objeto que vai estar concentrada ali a solução, vamos dizer assim, a solução para aquilo que o fiel ele deseja. Se ele deseja uma cura, ele vai tocar naquele objeto, então ele vai ser curado. Se ele deseja uma prosperidade, então ele vai tocar em determinado objeto ou vai fixar a confiança, a fé, a oração dele naquele objeto e ele vai conseguir aquela bênção. O que existe, na verdade, aqui, nessa situação,
que é um perigo muito grande e o cristão não percebe isso, porque uma vez que ele pratique essa intenção, essa fé dele no objeto, na verdade ele está desconcentrando o ponto focal que ele deve concentrar, que é Deus. Então ele transfere a fé que devia ser em Deus para aquele objeto. É um perigo muito grande. Porque, na verdade, isso se trata de uma incredulidade, pastor. Porque a fé, ela não precisa de objeto para sua esperança, seja numa cura, seja numa bênção, seja num conforto de Deus, seja até mesmo na procura de uma bênção. Ela não carece de um objeto. O próprio Cristo disse a Tomé, né? Porque me viste, tu creste, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Verdade. Então, existe um perigo muito grande nessa crença nos amuletos, não é? E o próprio amuleto, como o pastor falou, ele acaba substituindo ali, né, que é a pessoa de Deus, e se torna um ato também, como o pastor disse, um ato um ato místico, um ato de feitiço, um ato de isso sem o evangélico se aperceber que está praticando um ato de feitiço. Né? Um ato de feitiço. Exatamente. Quando, na verdade, a fé dele devia estar concentrada em Deus, independentemente de um objeto físico. Amém. Inclusive, eu queria que você fizesse uma relação sobre esse tema. Dentro das igrejas evangélicas, nós temos o seguinte: culto, hoje é o dia do culto da prosperidade, hoje é o dia do culto de libertação. Cada dia é um dia específico. Jesus, ele trabalha assim, olha, hoje é dia da prosperidade, então eu não vou curar, porque é prosperidade. Hoje é o dia da cura, então eu não vou libertar. Como você poderia explicar? Como eu falei no início, doutrinas para agradar homens. É uma forma de fazer com que a igreja fique cheia. A gente tem igrejas evangélicas preparadas para receber pessoas, por exemplo, que têm dinheiro. Então, o pobre não entra naquela igreja porque ele se sente constrangido. Aquela igreja é conhecida como a igreja abençoada porque só tem pessoas que têm carro, casa, uma boa condição financeira. Como é que você faria uma observação aqui, segundo o mencionado? Então, eu quero até aproveitar aqui que no chat aqui teve uma pessoa que comentou sobre, usou no comentário dela a palavra barganha. Até que é Ayla Queiroz. Usou a expressão, a palavra barganha. Essa proposta, inclusive, pastor, é uma de um culto para cada momento na semana, como o pastor falou, é a proposta de uma atividade, na verdade. Existe uma proposta de atividade e, na verdade, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós não vemos o Cristo estabelecendo ali, vamos dizer, uma agenda de atividades ministeriais, no sentido de que hoje vai haver cura, amanhã vai haver prosperidade, depois da manhã vai haver a oração forte, e depois vai haver a descida do Espírito Santo, e depois a terapia do amor. Nós não vemos isso na vida da igreja, não vemos isso na vida de Cristo, não vemos isso na vida do Israel antigo, não vemos isso na vida do povo de Deus, da igreja que viveu na história. Os cristãos primitivos, os cristãos da era patrística, os cristãos da Idade Média, os cristãos da Idade Moderna e os cristãos. O que nós temos visto são os cristãos no nosso mundo contemporâneo fazendo uma série de propostas esquisitas. Esquisitas. Quando, na verdade, eu não sei, mas eu acho que cada um tem um pensamento, eu acho que julgamento de foro íntimo cabe só a Deus, mas o que nós vemos aí e percebemos são interesses também por trás do religioso que estabelece uma proposta de uma série de atividades de culto para cada dia na semana, uma proposta. Não é? Hoje em dia, nós temos o evangelho distorcido. Por quê? O pastor é o ladrão, o irmão é o caloteiro. Porque ser evangélico virou moda. Ser cristão não é mudança de vida, segundo a sociedade, não é postura.
como você poderia fazer uma relação? Aliás, eu vou te dar um versículo aqui, Efésios 4, 28, para o senhor fazer uma relação. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir ao necessitado. Então, uma relação sobre o meu comentário com esse versículo sobre a mudança de vida através do Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele transforma vidas. Sim. O versículo que o pastor cita de Efésios 4, versículo 28, inclusive, ele se encaixa muito bem nessa situação. O salvo, o transformado, ele tem uma vida, a vida dele, ela não é fruto de um ativismo religioso, que muitas vezes não reflete a vida de um salvo que foi transformado, que recebeu o Espírito Santo, que passou por uma experiência de transformação e que agora é uma nova criatura. Na verdade, o que nós vemos nesses ativismos, como o pastor falou, é uma série de coisas praticadas pela igreja, pelo religioso, pelo líder. Infelizmente. Infelizmente, a igreja evangélica, principalmente nesse tempo crítico, pastor Ronald, que nós vivemos hoje, o que ela tem transmitido para a sociedade é o quadro que o pastor acabou de pintar. É esse conceito de igreja. Uma igreja cujos membros, cujos líderes estão ali para explorar. Explorar, sugar financeiramente as pessoas, a comunidade e outros. Quando, na verdade, o salvo, o verdadeiro salvo, como o pastor cita aqui, é o religioso, o verdadeiro religioso, a igreja, deve ter a missão. Deve ter a missão de mostrar ao mundo que a verdadeira vida da igreja, do cristão, do evangélico, é essa vida. Aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não vive mais uma vida de mentira. Aquele que tinha um comportamento escravizado lá fora, na desonestidade, na maldade, agora, com uma nova vida, é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa fiel, uma pessoa que conversa com a verdade, fala a verdade, e é uma pessoa que, ao invés de praticar o trambique, ao invés de praticar a fraude, ao invés de dar vazão para que as pessoas de fora o reprovem, o condenem, o julguem por causa dos seus comportamentos, ele devia arrancar das pessoas de fora, dos vizinhos, da comunidade, do bairro e da cidade, elogios do tipo: aqueles ali realmente são fiéis, são homens de Deus, são mulheres de Deus, é a igreja de Jesus. Tenho uma pergunta aqui para fazer, porque hoje em dia as pessoas elas pouco têm procurado o conhecimento da palavra de Deus. Eu vou citar algo que aconteceu há anos atrás. Teria um culto de rua e me convidaram e falaram assim que, olha, você vai no culto, não se preocupe, porque nem palavra vai ter, vai ser só profecia, eis que te digo. O que você tem a comentar sobre essa substituição? Estão trocando o ensino da palavra de Deus por profecias. A experiência que o pastor passou, eu não desejaria passar, né? Porque a pessoa chegar e dizer que não vai ter, pode ficar tranquilo, que vai ter isso, vai ter aquilo, mas não vai ter a palavra, eu acho que isso daí é uma realidade, infelizmente, dos dias de hoje. Porque as pessoas elas buscam, conforme a palavra, conforme o versículo citado pelo apóstolo Paulo, doutrinas para si. Eu quero, por exemplo, eu quero ser rico, então eu vou numa igreja onde eles vão falar que eu vou prosperar. Então é isso que as pessoas elas têm buscado. Como que a gente pode identificar qual é o verdadeiro evangelho? Porque Cristo, ele promete algo, a vida eterna. Ele não está prometendo que você vai se tornar cristão, que você vai ser rico. Pelo contrário, ele fala, cada um carregue a sua cruz. Neste mundo passareis por aflições.
tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Qual comentário você poderia fazer em relação a isso? Então, respondendo ainda o que o pastor falou, a substituição pela palavra de Deus e o eis que eu te digo. Bom, o eis que eu te digo, se fosse, não condenando o termo eis que eu te digo, mas se o eis que eu te digo fosse realmente a palavra viva, a palavra, a supra-palavra, a palavra de Deus, eis que eu te digo, assim diz o Senhor, até aí tudo bem, porque seria a palavra de Deus, a voz de Deus, sendo profetizada, sendo falada, sendo declarada, sendo afirmada e reafirmada. Agora, o eis que eu te digo, infelizmente, são palavras de impostores, na verdade. Né? São palavras vindas do próprio homem, que deseja falar alguma coisa, que quer falar alguma coisa, mas para trazer ao ouvido do ouvinte um agrado, na verdade. Eis que eu te digo, você vai ser curado. Eis que eu te digo, você vai vencer. O eis que eu te digo, você vai ser livre disso ou daquilo. Essas palavras, elas reproduzem o ego do ser humano, o ego do dito profeta que está falando eis que eu te digo. Porque, na verdade, ele não está falando eis que assim diz o Senhor. Que, inclusive, essas expressões de eis que eu te digo, na verdade, são expressões muito perigosas. Porque os próprios profetas, antigos profetas da palavra de Deus, eles não diziam isso, eis que eu te digo, mas eles diziam, assim diz o Senhor. Então, pastor, concluindo essa minha resposta, nós sabemos que vivemos um tempo de impostores, de fraudulentos, de enganadores, de mentirosos, que, como nós falamos, estes não dão nó à toa. Eles não dão ponto sem nó. Eles, na verdade, fazem isso com uma intenção. E a intenção de ganhar popularidade, a intenção de massagear os egos e de sobressair sobre a fé dos incautos, a crença dos incautos. Quando, na verdade, eles têm segundos, terceiros interesses por trás disso, que é conquistar as pessoas e depois se sobressair sobre essas pessoas, infelizmente. E temos uma situação, né? Porque diante dessa situação ocorre uma decepção com o evangelho. Por quê? A gente tem um exemplo típico, você deve conhecer, aqui hoje é só polêmica. Temos o caso da Uraque, que se converteu numa denominação, ela menciona que ela deu dinheiro, de fato, no início foi observado, ao meu ver, uma mudança de vida. Porém, ela teve uma decepção. É porque o que acontece? Ela precisa ter o encontro com Cristo. Ela confiou nos pastores que ela daria uma certa quantia em dinheiro e que ela receberia algo em troca, porque foi ensinado o ensino distorcido, não foi dado o ensino do verdadeiro evangelho e, infelizmente, hoje ela não está mais nos caminhos do Senhor. Esperamos que ela possa se encontrar, mas você poderia fazer um comentário, porque esse fato é um fato muito comum. As pessoas elas são exploradas achando que vão receber algo em troca, quando não é isso que Cristo promete. Então, pastor, o exemplo que o pastor cita da Uraque aí, na verdade, a meu ver, já existe uma má fé da parte dela. Eu não tenho... É aquela situação, o coração dela já queria ouvir aquilo. Então, ela, como foi mencionado, tentou barganhar com Deus. Naquele momento, se ela tivesse tido o ensino correto, ela seria bem direcionada, mas se aproveitaram da intenção do coração dela. Então, pastor, a meu ver, existe uma falha dos dois lados. Daquele que apresenta o evangelho de forma errada
e daquele que quer se aproveitar dessas promessas. Porque existe uma má intenção no coração daquele que apresenta o evangelho de torcido, mas também existe uma má intenção daquele que está querendo se aproveitar da bênção do evangelho. Então, a meu ver, não existe uma conversão genuína no coração dela. Existe um interesse no coração dela. Ela quer negociar com a fé. Eu não sei se ela vai voltar para o Senhor. Na verdade, eu não sei se ela teve um encontro com o Senhor. Porque, a meu ver, se ela teve um encontro com o Senhor e foi enganada por esta igreja, ela não sai dos caminhos do Senhor. Ela vai procurar uma outra e vai tentar se reafirmar. A meu ver, pastor. Amém. Penso assim. Nós estamos aqui para aprender. Então, nós vamos finalizar aqui a nossa primeira live, mencionando que o verdadeiro evangelho faz com que venha a ocorrer a mudança de vida na vida da pessoa. Ou seja, precisa ocorrer o arrependimento. Sem arrependimento, não há mudança de vida. Para quem está nos ouvindo através das redes sociais, o que você teria para falar? Porque a pessoa acaba de repente, passar por um confronto. Como encontrar o verdadeiro evangelho? Está conseguindo me escutar? Pastor? Sim? Sim, pastor. Aí o pastor, no caso, não entendi. Sim, eu estou ouvindo o pastor, não entendi bem. A pergunta que o pastor fez foi diretamente a mim? Eu mencionei aqui que o verdadeiro evangelho, ele faz com que ocorra a mudança de vida. Precisa ocorrer o arrependimento para que possa ocorrer a mudança de vida. Então, a gente tem as pessoas aqui que estão assistindo a live, algumas vão assistir depois, algumas provavelmente vão passar por um confronto, porque elas vão se perguntar, mas o que é o verdadeiro evangelho? A pergunta é, o que você diria para esses irmãos? Como eles poderiam encontrar o verdadeiro evangelho? Com tantas doutrinas falsas. Pois então, pastor Ronald, não existe, a meu ver, não existe a procura do verdadeiro evangelho, senão no próprio evangelho, que é a palavra de Deus. Não existe outro caminho. Não existe hoje. É até difícil de confiarmos em uma determinada igreja. Até mesmo que aquela igreja seja, vamos dizer assim, historicamente reconhecida. Porque o falso evangelho, ele tem adentrado as igrejas, até mesmo as igrejas históricas, as igrejas respeitadas, as igrejas que antigamente eram conceituadas, eram respeitadas. Então, não, a meu ver, pastor Ronald, não existe um outro caminho. É a procura da palavra, é realmente a busca, a leitura, o desejo, a fome, a sede de querer encontrar a verdade realmente, como Agostinho, não é? Ele não vivia sem ansiar por essa verdade, sem desejar a verdade, sem ter um encontro com a verdade. E para ele, então, a verdade estava na palavra de Deus. Exatamente. Então, você está mencionando aqui para os irmãos que o primeiro passo é a leitura da palavra de Deus, correto? A leitura partindo da própria pessoa, a pessoa, antes de procurar a igreja, a própria pessoa ter esse anseio pela palavra, pastor. Amém. Então, nós estaremos encerrando aqui a nossa live, um pequeno estudo aqui da palavra de Deus. Eu passo a palavra final aqui para o nosso amigo pastor Daniel Rocha. Gostaria de agradecer a participação dele. Certamente, futuramente, nós iremos fazer uma nova live com outro tema,
Então, eu deixo a palavra aí para o pastor, que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor, por ter a oportunidade, amigo, né? Amigo há anos aí, o pastor Ronald de Belém. Hoje eu estou aqui na cidade de Campos, no estado do Rio. Quero aqui mais uma vez tecer, né, os meus parabéns ao pastor, a iniciativa de estar fazendo essa live. Já é um servo de Deus, é um pastor de almas aí em Belém, é alguém comprometido, alguém que eu conheço, alguém íntegro, não é? Quero aqui então tecer os elogios, os parabéns ao pastor, de poder estar levando a palavra, de poder propor essa live, né, aí descobrindo os falsos profetas. Realmente é algo na contramão. O pastor está indo algo à contramão realmente, mas os meus elogios, a minha gratidão a Deus, a minha gratidão a você de poder estar aqui tendo essa oportunidade de também de falar da palavra de Deus como amigo. Amém. Então nós estamos encerrando aqui a nossa live. Futuramente nós estaremos fazendo uma outra live com o ensino da palavra de Deus e desde já eu deixo o convite aqui a todos, que todos possam ter uma boa noite em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.